seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas com a temática sociológica. Desta vez nós iremos falar um pouco sobre o conceito de trabalho dentro das sociedades ao longo da história, a partir do período antigo até os nossos dias. É bom deixar claro que quando a gente fala de trabalho, a gente deve pensar que o trabalho é uma atividade meramente humana. O trabalho ele não é apenas uma atividade qualquer. Quando se fala de trabalho, se fala também de uma atividade que é planejada com princípio, meio e fim. Ou seja, é uma atividade que tem finalidade ou tem finalidades. A gente pode falar isso até no plural. É uma atividade pensada, é uma atividade que você tem lucros, que você visa a comercialização do seu produto resultante do trabalho e outras situações a mais. Então, trabalho, toda vez que a gente falar de trabalho, a gente precisa pensar que trabalho ele é uma atividade pensada, é uma atividade elaborada, é uma atividade que tem princípio, meio e fim. E se tem princípio, meio e fim, e pode ser pensada esse tipo de situação, esse tipo de atividade, melhor dizendo, logo eu posso dizer que trabalho ele é uma atividade meramente humana, porque é os seres humanos que têm a capacidade aguçada racionalmente. É o ser humano que ele tem o entendimento daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele chama de trabalho. Então ele tem consciência, ele sabe qual é a finalidade. Não é? Ou sabe quais são as finalidades daquela atividade que ele está realizando. Logo, portanto, quando se fala de trabalho, a gente tem que entender que é uma atividade meramente humana. As atividades feitas pelos animais, por exemplo, pelas formigas, é considerado um trabalho? Dentro do conceito que a gente entende, que a gente conhece de trabalho? Não, não é considerado um trabalho. É uma atividade feita pelo instinto do animal que é para uma necessidade de alimentação. Não é? Ele não vai saber qual é a árvore que vai cortar a folha, ele não sabe qual é a plantinha, a formiga não sabe qual é a plantinha que vai cortar para, portanto, tirar a sua subsistência. Não é? Essa plantinha de fulano de tal eu não vou mexer, tem dono. Não, as formigas elas não têm essas mentalidades, elas não têm uma capacidade racional quando se trata desse tipo de pensamento. Não é? Elas fazem por uma questão de instinto, por uma questão de necessidade própria da natureza delas. Enquanto que o ser humano, ele sabe, ou pelo menos deveria saber o que está fazendo, e para assim poder classificar o tipo de atividade que eles fazem. Então, quando se fala de trabalho ao longo da história, a gente pode entender que houve um período na história em que o trabalho era na verdade, tido como uma atividade para tirar a subsistência das pessoas. Ou seja, um trabalho das famílias, feito pelas pessoas das famílias. Então, como vocês estão vendo aí, não é? O trabalho era uma atividade de subsistência, mas o trabalho também ele é uma necessidade humana, não é? Ele é tido para satisfazer as necessidades humanas, simples e complexas, física e espirituais. Ou seja, do trabalho existe uma satisfação para além da realidade material. Ou seja, o trabalho, quando a gente fala de dignidade humana, a gente pode considerar isso como sendo a parte espiritual, a parte não física que o ser humano precisa desenvolver com essa atividade. Ou seja, o trabalho ele dá sentido à vida do ser humano. Então ele ajuda a vida do ser humano a ser melhor, a ter sentido, não é? A ter uma condição de existência própria da pessoa. Então o trabalho ele não é só uma necessidade meramente material. Você não trabalha simplesmente para você chegar ao final do mês, ter o seu salário, ou para você fazer a sua empresa existir, não é? E ganhar dinheiro com isso. Não, o trabalho, para além dessa questão que é material, existe a satisfação espiritual, aquela que dá dignidade à existência da pessoa ao realizar esse tipo de trabalho. Né? E por isso que o trabalho, quanto mais digno ele possa ser,
mais ele torna a pessoa satisfeita, né? Mais ele dá dignidade, mais ele ajuda a pessoa a viver melhor, né? Nós podemos entender, quando se fala dessa parte espiritual, a gente pode entender isso, né? E o trabalho também, só para encerrar essa coisa da questão da espiritualidade, o trabalho, a gente pode entender que os seres humanos, eles dão continuidade àquilo que foi feito pelo ser divino, por Deus, não é? Pela questão de uma fé, de uma religiosidade que diz que Deus criou todas as coisas, entregou para o homem, e o homem continua fazendo o trabalho. Esse trabalho não é para destruir, mas esse trabalho é para engrandecer e dar continuidade à existência do mundo, do universo, né, da realidade, nesse sentido. Não é um trabalho de destruição. Muito embora, quando você olha para a nossa realidade e analisa no âmbito do consumismo, a gente faz pensar que o trabalho ele está mais consumindo, destruindo o planeta, do que, na verdade, ajudando ele a ficar melhor para a vida das pessoas, né? A gente pode também imaginar esse tipo de situação, né? E aí, isso vai dando um conceito equivocado, diferente, quando se fala do trabalho. O trabalho não é para destruir, o trabalho é para fazer com que as coisas se tornem melhor. Melhor para quem? Melhor para o meio ambiente e melhor para a vida em sociedade, para a vida das pessoas e também para a subsistência das pessoas, certo? Então, veja bem, como é que isso impacta na vivência das pessoas, satisfazendo as necessidades humanas, complexas, físicas e espirituais? De vários modos, né? De vários modos. E aí vamos ver. Isto quer dizer o quê? O trabalho, ele nem sempre teve o mesmo significado, o mesmo valor e a mesma importância que tem para o homem de hoje, né? Como eu falei no início da nossa videoaula, o trabalho ao longo das gerações, ao longo dos séculos e ao longo do conhecimento, né, da vivência das pessoas, ele foi ganhando configurações e conceitos diferenciados, né? Como eu falei lá no início, houve um período da história em que o trabalho ele era meramente para a subsistência, né? Como também existe agora nos nossos dias atuais, que o trabalho já ultrapassou esse tipo de situação, que é o fato de ser apenas para a subsistência. O trabalho é para a subsistência, mas também para a questão do comércio, a questão da mercantilização, não é? A questão da exportação, a questão, por exemplo, de levar com que outras pessoas possam consumir o produto que você fabricou, que você fez através da sua força de trabalho, né? Então ele foi ganhando configurações ao longo do período histórico. Então o primeiro estágio, a primeira forma, né, de trabalho, que é o estágio primitivo, como vocês estão vendo aí, ele se deu como um fator de subsistência. Então a pessoa, o homem ia lá, plantava, não é? Plantava os legumes, né? Plantava o arroz, plantava o feijão, a batata, a mandioca e outras coisas mais. E tudo isso que ele plantava era justamente para o consumo próprio dele e da sua família. Isso é o chamado trabalho de subsistência. Ele não vendia, ele não comercializava esse produto resultante da sua força de trabalho. Era só para o consumo próprio e da sua família. É o chamado, portanto, de subsistência. Esse tipo de trabalho, esse tipo de estágio existe até hoje? Sim, claro que existe, né? A chamada aí, agricultura familiar e os seus derivados, né? Em que muitas pessoas ainda cultivam para a subsistência própria, né? Mas hoje o grande vigor, o grande fator mesmo é uma produção para comercialização, né? Através da força do trabalho. Então vamos lá aqui, ó. Então aqui nós temos o período medieval, né? O conceito de trabalho no período medieval. Como é que era o trabalho? Como é que era visto o trabalho dentro do período medieval? A primeira coisa que a gente sabe é que no período medieval, quando se fala de trabalho, a gente pensa num trabalho servil, não é? Um trabalho onde existia classes de pessoas que estavam a serviço, né, para a sustentação de uma classe
rica, né, de uma classe abastada do período medieval. É um trabalho que era para sustentar outras pessoas, podemos dizer assim, não é totalmente, né, relacionado a esse tipo de situação. Então nós temos aí o segundo estágio, né, que é o estágio da cultura, não é? A cultura do excedente, certo? Ou seja, além de produzir para a subsistência, há uma produção para exceder, ou seja, aquela produção da excedência é a produção que é comercializada. Eu cultivo para minha manutenção, mas eu também cultivo para que eu possa comercializar e levar isso para outras pessoas, para outros lugares. É a excedência, né? Isso é feito de como isso é feito? Através da comercialização. E em cima dessa comercialização eu posso ganhar dinheiro, eu posso gerar lucro através da força desse trabalho, né? Vale lembrar que o que nós estamos falando aqui é o produto originado da força de trabalho, né? Com o meu trabalho eu produzo coisas, eu produzo objetos, eu produzo riqueza. E isso, em forma de excedência, isso será comercializado, como nós vamos ver mais na frente, né? Então veja bem, nós temos aí também o período do Império Romano, ou dentro do período dos impérios, aí, por exemplo, o grego, o romano também, nós temos uma configuração de trabalho dentro dessa realidade aí, né? A sociedade grego-romano, que é o caso aí que a imagem faz referência, é um trabalho também, de certa forma, servil, não é? Que não é realizada pela a classe abastada da sociedade, mas é feito por um tipo de pessoas, os estrangeiros, os escravos, enfim, pessoas que realizam esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho. Podemos dizer também, podemos classificar como sendo um trabalho servil. É um trabalho servil, um trabalho em que tem a exclusividade de sustentar uma classe de pessoas que são os mais abastados dessa sociedade, não é? Então vamos para frente. Então agora nós chegamos aqui no terceiro estágio, que é o estágio do comércio, né? Veja que para haver o comércio é preciso que haja também, claro, a excedência, né? Exceder, né? Ou seja, o que é o exceder? É eu produzir para além do consumo. Eu produzo também não só para o consumo, mas eu produzo também para que eu possa comercializar esses produtos resultantes do trabalho, né? Então, e aí nós vamos, quando a gente fala desse terceiro estágio, nós vamos pensar em quem? Na burguesia. Né? A burguesia, que é aquela classe que usufrui do fruto do trabalho de outra classe, que é a classe dos proletários, aqueles que trabalham para poder sustentar uma outra classe, que é a classe abastada, que é chamada de burguesia. E aí, quando se fala de burguesia, a gente vai entrar também no sistema capitalista, que é o sistema do comércio, não é? O sistema do lucro, o sistema da mercantilização, o sistema em que você vende objetivando um lucro, objetivando uma riqueza através dessa transação, não é? Em cima, portanto, de uma força de trabalho que não é feita por eles, mas que é feita por uma outra classe, que é a classe dos trabalhadores, certo? E o quarto estágio, que é o estágio da indústria, né? Veja que além da produção para a subsistência, né, a produção, por exemplo, da questão da propriedade, que é muito ligada à questão do período medieval, né, que é um trabalho servil, a produção, por exemplo, aqui para a questão da sustentação de uma classe burguesa. Nós temos também o estágio onde o trabalho o seu resultado é justamente para a questão da industrialização ou visando a industrialização. O trabalho se volta para industrializar produtos, ou seja, fabricar produtos. Ou seja, aqui nós entramos no período em que a questão do trabalho artesanal, o trabalho da manufatura, ele vai ficando para trás e se vai dando preferência para um trabalho em que se tem a máquina como uma aliada, ou não uma aliada, mas aquela que vai substituir muitas formas, né, e muitas modalidades de trabalho, que é feita de forma artesanal, manual. A máquina vai, portanto, chegar para poder tomar o lugar desse tipo de trabalho.
e com isso também aumentar a produção, né? Porque a máquina, claro, ela vai produzir muito mais do que se produz, do que é produzido pela forma artesanal, pela forma da manufatura. A máquina ela vai dar uma, uma, uma relevância muito grande nessa produção, não é? Nessa questão também da configuração do trabalho. De forma que é o que existe nos nossos dias. Hoje o que nós temos, o que nós estamos vivenciando hoje, desses estágios que eu apresentei para vocês, o que nós estamos de fato vivenciando é o quarto estágio, que é o estágio da indústria, né? Hoje nós temos um trabalho muito redimensionado ou dimensionado dentro da questão industrial, né? De forma que o trabalho hoje ele está muito dependente, ele é feito e realizado através do uso da máquina, da industrialização, né? Claro que isso tem muitas explicações, as pessoas aumentaram, o consumo aumentou, a demanda também aumentou e é preciso que a produção seja mais ágil, né? E com a produção de larga escala, certo? Então, o quarto estágio está aí relacionado com os tempos modernos e a partir do século XVIII, sobretudo, né? Com o iniciado o período da industrialização, propriamente dito, né? Então, uma sociedade industrial que nós também estamos dentro dela até hoje, né? Talvez uma sociedade industrial muito mais tecnológica, não é? É o que nós estamos vivenciando hoje. Quando se fala de século XVIII, nós estamos falando de um iniciar dos tempos modernos da industrialização, onde a indústria estava ainda engateando. Hoje nós estamos nessa realidade, mas de uma forma bem mais avançada, porque nós temos aí o grande auxílio das tecnologias, né, que faz o trabalho ficar mais aperfeiçoado e produzir em larga escala propriamente, certo? Então, natureza, né? Para se falar de trabalho é preciso que a gente considere a existência da natureza. Qual é a importância da natureza para o trabalho? A natureza é quem fornece a matéria-prima, né? É a terra que fornece a matéria-prima, é a natureza e aquilo que pertence a ela, não é? A água, as árvores, as pedras, enfim, tudo aquilo que contém a matéria, que é formada a matéria, tudo isso vai ser o que? Recursos, não é? Para ser trabalhados, não é? Lapidados pelo trabalho, para aí, portanto, gerar a riqueza, gerar o capital, não é? Que é o bem. O trabalho, o que o trabalho faz? Ele é o recurso humano, mão de obra, ou agente de produção que transforma a natureza. Aquilo que vem da matéria, né? A matéria-prima ela é transformada através da força do trabalho para gerar o quê? Gerar riqueza, gerar capital, gerar um bem. E esse bem, ele é o quê? Ele é comercializado, ele é exportado, ele é importado, ele vai servir para o uso de outras pessoas e aí nesse movimento vai gerar riqueza, vai gerar capital, vai gerar riqueza para muitas pessoas, sobretudo para os donos dos meios de trabalho que é das indústrias, né? Das indústrias, certo? Então tudo que existe vem da natureza, vem da natureza. Tudo que nós consumimos está ligado com a natureza. Por isso a natureza ela é a fonte, é a matéria, é de onde é fornecida os meios que são trabalhados para gerar riqueza. Então nós temos aí, veja que é quase que uma espécie de ciclo, né? Ciclo originando, portanto, da natureza, que é onde é tirado as fontes, né? Vamos mais aqui para frente. O século 17 e 18 é o surgimento das fábricas, como a gente já tinha falado lá atrás, né? É o surgimento de toda uma engrenagem, né? Como bem diz aí essa figura, né? Uma engrenagem, é uma máquina. Sistema paralelo de produção que existe nesse período começa a surgir, é como vocês estão vendo aí, ó. Nós temos uma burocracia, né? Que é uma forma de organização do trabalho, né? Nós temos a racionalização, né? Que é preciso razão para poder se trabalhar. O trabalho está ligado à razão, ele faz com que exista um trabalho planejado, a burocracia que organiza, que sistematiza esse trabalho, e aí nós temos o tipo de eficiência nesse trabalho. E aí quando se fala de eficiência, a gente cita aí o Taylorismo, né, que é o nome ou sobrenome de um
norte-americano que deu a origem a esse tipo de eficiência. Eficiência Taylorismo quer dizer o quê? É você produzir mais com um número reduzido de tempo, com um tempo pequeno, ou seja, aumentar a produção de qualidade num tempo menor, né? Claro que isso aqui é uma forma de produção dentro da realidade capitalista, ok? Então é isso, né? É o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós temos uma produção industrializada tecnológica em que exige eficiência, produzir mais numa quantidade de tempo muito menor, não é? Isso é chamado de eficiência, é o que nós temos, é o que nós temos, é o que nós vivenciamos, não é? Tudo isso porque o consumismo aumentou, né? A demanda também aumenta e aí precisa de eficiência, as coisas serem mais ágeis, né? As coisas serem mais rápidas em serem feitas e consumidas, porque a demanda ela é grande, a necessidade ela é grande, certo? E aí tudo isso vai transformar o conceito de trabalho, como nós vimos. No início da história nós temos um trabalho que era meramente para a subsistência e até os nossos dias que é um trabalho para comercialização, né? Para gerar riqueza, para gerar conglomerados, né? de riqueza de muitas pessoas, né? Que usa dos benefícios do trabalho para o enriquecimento e para também a construção, não é, de capital, certo? Então o trabalho ele é isso, né? O trabalho ele se torna esta realidade, né? Ele tem essa dimensão para o ser humano, para as sociedades, para gerar riqueza, para gerar exclusão, enfim, para gerar muitas coisas que a gente não vai citar aqui, porque senão a aula se delonga por demais. Então é isso que eu queria apresentar para vocês, certo? Em outro momento a gente vai falar sobre outras temáticas ligadas ao trabalho nas próximas aulas que nós teremos. Grande abraço para vocês e até a próxima.